tem ainda. Alguém que está aí não tem acesso à sala de aula? Bom, ninguém me respondeu, fiquei no vácuo, mas tudo bem. Deixa eu ver aqui. Eu tenho acesso, Dani. Beleza. Tem alguém que não tem? Vou copiar o link aí para quem não tem, tá? Oh, sala de aula. Quem não tem, está aí o link. Tá bom? Tá aí o link do sala de aula. E estou enviando a senha agora. Senha. Lembrando que o sala de aula vocês podem acessar pelo computador e pelo celular. Então, baixem o aplicativo, acessem pelos dois. No dia que der para ser pelo celular, vai pelo celular. No dia que der para ser computador, computador. E assim vai, né? Aí, galera, eu compartilhei aí com vocês uma tela onde está escrito aí apresentação. Dá uma olhada. Olha só. Então, estamos aí com... Estão visualizando? Estou mexendo o mouse aí? Me dá um ok. Sim ou não? Sim, beleza. Então, olha só. Eu deixei de exercício para vocês. Esses exercícios aí do número 1, não foi? Quem lembra? Denis lembra. Mais alguém? Ah, eu não lembro. Ah, parabéns, vocês. Então, olha só. Como? Vou fazer o seguinte. Vou fazer alguns aí com vocês. Olha só, eu fiz na aula passada, eu fiz esse daqui, ó. F de x é igual ao exponencial de x, tá? E eu falei para vocês do polinômio de Taylor, que é um cara muito legal, né? Porque ele fez uns estudos e chegou à conclusão de que a gente poderia aproximar qualquer função que a gente quisesse, né? Por exemplo, uma função seno de um polinômio. Aí vocês, Dani, mas para que isso é importante, né? Isso é importante porque, assim, às vezes a gente não consegue trabalhar computacionalmente com a função seno. Então, a gente precisa de aproximar ela de uma função mais simples. Né? Por exemplo, se você tiver que programar, para programar uma função com seno é mais difícil do que uma função polinomial. A função polinomial é muito mais fácil de ser programada, de ser computada, né? Falando computacionalmente. O cálculo numérico, ele é uma ferramenta que nos ajuda a levar a matemática para o computador, levar a matemática para a linguagem de máquina ou linguagem de programação, tá? Então, vocês podem entender o cálculo numérico como isso. Principalmente quem tem intenção de trabalhar futuramente com pesquisa, vamos supor que vocês querem estudar mais, fazer mestrado, doutorado, igual a galera que está pesquisando aí sobre coronavírus, tem muito cálculo numérico envolvido, tá? Porque por trás dos códigos que eles estão fazendo simulações e previsões de quando que será que a vacina vai ser suficiente para o país ou para o mundo, né? Ou então essas simulações gráficas que eles fazem, né, de como que está a ocupação nos hospitais,
Então, tudo isso é estudado de forma numérica, através do cálculo numérico. Então, assim, você precisa saber cálculo 1 para entender o cálculo numérico. Por quê? No cálculo numérico, vocês têm que saber derivar. Então, aí, por que o cálculo 1 é importante? O cálculo 1 é importante porque você precisa dele no cálculo 2 e no cálculo numérico. E essas matérias são importantes para vocês desenvolverem outros estudos. Igual, quem quiser trabalhar aí futuramente. Eu quero desenvolver um software para poder calcular o calor numa estrutura de concreto. Isso é engenharia civil. É engenharia civil, mas você quer desenvolver um software. Para você desenvolver um software, você vai precisar da programação, vai precisar do cálculo numérico. Então, o curso de engenharia ele te prepara para vários caminhos. Não é só para fazer projeto de casa, projeto de estruturas, enfim. Não é só para isso. Ele te prepara para trabalhar em obras grandes, como estradas, pontes, né? E também te prepara para a área, né, mais acadêmica, a área da pesquisa científica. O curso tem que te preparar para tudo. Então, assim, mas eu não vou querer ir por esse caminho. Se um dia você mudar de ideia, você fez engenharia, você tem aquela carta na sua manga. Você pode estender seus estudos ali, tá? Tem alguém perguntando aqui, deixa eu ver o que é a pergunta. Onof. Oi, tudo bem, Onof? Boa noite. Eu estou falando aqui só da engenharia civil, mas a galera da produção e da elétrica está assistindo aqui também? Ou é só a civil que está aqui? Tem alguém da produção, da elétrica aí também? Que está fazendo cálculo numérico? Porque também tem várias aplicações. Elétrica e produção. Tá. Beleza. Mas assim como eu dei um exemplo, né, de calor numa estrutura de concreto, eu também posso aplicar cálculo numérico, por exemplo, quando vocês vão fazer aí pesquisa operacional, né, que é voltado para a empresa, galera da engenharia de produção, vocês precisam muitas vezes desenvolver programações que também precisam do cálculo numérico. Por exemplo, você precisa otimizar a produção de vestidos e camisas da sua empresa. Como fazer isso, né, de uma forma que você gaste o mínimo possível, ou seja, menor custo e maior lucro. Tem várias funções matemáticas que você usa para fazer isso. E isso é o carro-chefe da engenharia de produção. Eu sou professora de pesquisa operacional, então, assim, eu sei o tamanho da importância da matemática, da modelagem matemática, do cálculo numérico, para que vocês saibam modelar problemas. Por exemplo, eu tenho uma linha de produção das peças XYZ para instalar lá num carro específico. Como que eu vou produzir essas peças no menor tempo possível para poder conseguir o melhor lucro? Então, tem probleminhas assim que a gente consegue modelar matematicamente e entregar aí um projeto bacana, né, para o nosso cliente. Então, ou se você for o gerente, né, você está falando da sua própria empresa, na engenharia elétrica, por exemplo, vamos supor, você está lá, você precisa do cálculo numérico também para fazer várias modelagens de EDOs, que é outra matéria que envolve muito cálculo, equações diferenciais ordinárias, e elas servem para a gente modelar a corrente elétrica. Então, dá para a gente programar vários problemas de circuitos elétricos, dá para a gente programar também vários aplicativos, né? Que, por exemplo, como é que chama agora que está na moda, todo mundo fazendo? Me ajuda aí, gente. Por exemplo, você chega em casa, você acende a luz pelo aplicativo. Esqueci o nome, tem um nome específico disso? Galera da elétrica aí, ó. Automação. Isso. Automação residencial. Então, tem vários projetos que vocês vão desenvolver
se você quiser programar um aplicativo ou um programa mesmo no computador, sem ser para celular, você consegue, né, fazer programinhas de automação residencial. Tem vários alunos aí, né? A galera da elétrica aí, não sei se fez algum projeto integrador com a professora Daniele Alcântara. Ela trabalha direto com isso. Direto. Ou seja, é super importante para todos vocês, tá? É a nossa ferramenta aí top. Então, vamos voltar para o slide aí que eu falei bastante aqui agora, né? Folguei. Então, sabendo da importância do cálculo numérico, prestem atenção aí. Polinômio de Taylor. Então, para que serve esse cara aí, esse polinômio de Taylor, né? Ele serve para aproximar uma função que não é polinomial. Por exemplo, a função seno é uma função trigonométrica. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aproximar essa função trigonométrica de um polinômio. Então, a gente vai pegar essa função e vai usar o polinômio de Taylor como... Vamos usar o polinômio de Taylor como ferramenta. Então, o polinômio de Taylor é a ferramenta necessária para transformar a função seno num polinômio. E aí, gente, o polinômio ele tem vários graus. Ele tem grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, 5, enfim, 10, o grau que você quiser. Quanto maior o grau, melhor a aproximação, né? A gente já viu isso, porque na última aula eu mostrei no GeoGebra como que a gente faz isso, né? Então, aqui, só para relembrar, a gente tem a função seno de vermelho, aqui um pouquinho mais grossa aqui, né? E a gente tem aqui um polinômio de grau 1. Ô, gente, polinômio de grau 1 é a equação da reta. Então, por isso que tem uma reta aqui de verde, ó. Ele faz uma aproximação da função seno? Faz. Apenas aqui, né? Nesse pedacinho aqui, ó. Então, é uma aproximação boa? Não. Está muito longe da curva vermelha, olha. Aí, então, vamos aumentar o grau desse polinômio. Polinômio de grau 2. Não tem, tem o de 3 aqui. Então, já pulou para o 3. O polinômio de grau 3, ele é melhor? Essa curva aqui, que está de roxo, parece um roxo, um azul, sei lá, um azul royal. Essa curva, ela é mais próxima da função seno? É melhor do que a reta, olha. Tá vendo a distância do vermelho lá no azul royal? Ó, é bem melhor do que a reta. Aí a gente vai olhar agora o polinômio de grau 5. Ó, é esse de laranja aqui, parece um laranja, sei lá. Bom, parece que tá melhor, mas não nem tanto, assim, mais ou menos parecido com o azul royal. Tá, isso pode acontecer. Às vezes, o P3, a aproximação dele é bem parecida com o P5. Então, vamos olhar o P7. Por exemplo, aí o polinômio de grau 7. Esse polinômio de grau 7, ele está mais perto da função seno? Será? É uma tipo, cinza, né? Essa curva de cinza aí. Deixa eu dar um zoom aqui. Às vezes, quando vai dar zoom, dá zebra, né? Ó, tá vendo de cinza aqui? Então, essa aproximação de cinza, ela é bem melhor, né, do que as outras todas. E é um polinômio de grau 7. Ou seja, só por esse exemplo aí, já dá para vocês perceberem que quanto maior o grau do polinômio, melhor é a aproximação. E a fórmula do polinômio de Taylor está aí, ó, maravilhosa. F de A mais F' de A vezes x menos A, mais F duas linhas de A dividido por 2x menos A elevado a 2. Vou colocar ali no quadro, que eu vou fazer com vocês de novo, só que eu vou fazer um outro exemplo, né, para relembrar, para que vocês
não se esqueçam jamais do polinômio de Taylor. Então, vamos tirar aqui, né? Então, vou colocar aqui para poder fazer com vocês. Então, o polinômio de Taylor, quando eu quero uma aproximação, preciso do f de A mais f' de A x menos A mais f duas linhas de A x menos A ao quadrado sobre 2 fatorial mais f 3 linhas de A. Vou fazer o maior aqui, porque eu quero o maior. X menos A elevado ao cubo sobre 3 fatorial. Vamos fazer o de 3. Gente, hoje tá tenso, né? Mas seguimos. Olha só. Não sei, toda hora tá tendo uns estouros aqui perto de casa. Não sei o que é isso, não. Então, vamos lá. Olha só. Gente, o polinômio de Taylor, ó, sempre vai ter uma função num ponto A. E aí, a função, você vai usar ela mesma, sem derivar. Depois, você vai usar a primeira derivada, f' de A, vezes x menos A, é o mesmo ponto que você usou ali, você vai pôr ele aqui. Mais f duas linhas de A, segunda derivada, né? Vezes x menos A elevado ao quadrado, sobre 2 fatorial, mais f três linhas de A, vezes x menos A elevado ao cubo, sobre 3 fatorial. Ah, Dani, mas se eu quisesse... Aqui eu estou com o polinômio de Taylor de grau 3. Ah, Dani, mas eu quero de grau 4. É só você acrescentar mais um termo. Ó, f derivada quarta do ponto A, x menos A elevado a 4 sobre 4 fatorial. Só que eu vou trabalhar só com grau 3 por enquanto. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso daí? Hoje, né? Eu fiz o de grau 4 na aula passada. É só para eu ter mais espaço aqui. Então, vamos supor que a gente quer fazer o polinômio de Taylor dessa função aqui. Eu tenho a função exponencial de menos x. Na aula passada, eu fiz exponencial de x. Olha só como é que muda. Como que um sinalzinho muda, tá? Então, vai mudar uma coisa muito importante ali. E vocês têm que tomar esse cuidado, tá? Então, olha só. Vamos supor que o meu ponto A né, sempre vai dar a função e vai falar assim, aproxime a função exponencial de menos x no ponto A igual a algum valor. Vou colocar aqui A igual a 1, tá? Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, vocês vão encontrar todos esses F's aqui que vocês precisam, ó. Tá vendo? Quem é o F de A? O F de A é você pegar essa função e substituir o ponto A, que é o F1, e F de 1, né? Então, você vai colocar exponencial de menos 1. Esse é o seu F de A.
Aí, você quer achar f' de A. Primeiro, você acha a derivada da função. Derivada dessa função é menos exponencial tem que fazer a regrinha da exponencial, né? Então, a regrinha da exponencial é derivada do expoente vezes ela mesma. Então, é derivada do expoente. Se a função que a gente tem no expoente é menos x, vai dar menos 1. Então, vai ficar menos exponencial de menos x. Essa é a minha primeira derivada. Agora, eu vou substituir no ponto A. O que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou substituir o x, né? Então, eu vou achar f' de A, que é, no caso aí, é 1. Então, é menos exponencial de menos 1. Tá? Ou pode pôr menos 1 direto aqui assim, né? Menos 1. Agora, a gente precisa de achar f' de A. Como é que a gente vai fazer, né? Então, a gente vai calcular a segunda derivada. Segunda derivada da função. Então, aqui eu tive o resultado da primeira derivada. Então, eu tenho que pegar e derivar. O que eu vou fazer? Derivada do expoente vezes a própria função. Derivada do expoente dá menos 1. Então, vai ficar menos exponencial de menos x, que é a mesma coisa de mais exponencial de menos x, que é menos com menos, mais. Agora, eu vou calcular no ponto A. O ponto A é 1, então f duas linhas de 1. Aí vai dar exponencial de menos 1, positivo. Aí agora, a gente quer pegar e achar ainda a terceira derivada no ponto A. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular a derivada, terceira derivada, que deu mais exponencial de menos x. A gente vai derivar o expoente, que vai dar menos 1 vezes a própria função. Então, vai ficar menos exponencial de menos x. E aí, agora eu quero no ponto A, que é o A vale 1, então f 3 linhas de 1. É menos exponencial de menos 1. Beleza. Então, ó, agora eu achei todo mundo que eu precisava. Achei o f de A, o f de A está aqui. É a própria função no ponto A. Então, é só copiar a função e substituir o x pelo A. O A vale 1. Eu achei a primeira derivada no ponto A. Então, eu fui, peguei a função, derivei, depois eu substituí o x por 1. Menos exponencial de menos 1. Eu achei a segunda derivada no ponto A. Eu fui, derivei a primeira derivada de novo, né? Então, achei aqui exponencial de menos x e substituí por 1 o x e achei. Aqui a gente encontrou a terceira derivada no ponto A. Então, o A vale 1, achei a terceira derivada, substituí o x por 1, menos exponencial de menos 1. Percebam que ele vai oscilando, né? Exponencial de menos 1, menos exponencial de menos 1, exponencial de menos 1, de novo, menos. Vai alternando, ó. Positivo, negativo, positivo, negativo. O que a gente vai fazer agora? Esse cara é o P3. Eu estou encontrando uma aproximação para essa função aqui de grau 3. Então, eu vou aproximar essa função, que é uma função exponencial, de um polinômio de grau 3. Aí, o que eu vou fazer? Onde eu tenho f de A, eu vou colocar a minha expressão, exponencial de menos 1.
Onde eu tenho a primeira derivada no ponto A, eu vou colocar o que eu achei, menos exponencial de menos 1. Então, menos exponencial de menos 1. Só que aqui é mais. Mais com menos vai ficar negativo, né? Então, vai ficar menos exponencial de menos 1 vezes x menos a. Só que a gente sabe que o a vale 1. Então, x menos 1. Então, aqui, ó, x menos 1. Segunda derivada no ponto A é exponencial de menos 1. Então, a gente vai pegar e vai colocar positivo, né? Exponencial de menos 1. X menos a, o a vale 1 ao quadrado. Então, a gente vai substituir aqui, né? O a vai ficar x menos a ao quadrado. Sobre 2 fatorial. 2 fatorial é 2. Mas... Agora, ó, esqueci de substituir o a aqui, ó. 1. Agora eu quero a minha derivada de grau 3, aqui, ó, menos exponencial de menos 1. Então, eu vou colocar ela aqui. Mais com menos vai ficar negativo. Então, vai ficar menos exponencial de menos 1. Vou substituir o a aqui no ponto 1. Então, vai ficar x menos 1 elevado a 3 sobre 3 fatorial. 3 vezes 2, 6. Então, olha, essa é a nossa aproximação de Taylor de grau 3 para essa função exponencial de menos x aí. Tá bom? E aí? Deu para acompanhar? Fui substituindo na fórmula. Esse foi... Ô, gente, hoje vocês estão gritando, hein? Não, Marcos. Gente, o Marcos perguntou se essa questão de varia negativo e positivo sempre é assim, é uma regra. Não. Vai depender da função. Você tem que seguir a fórmula que está lá no slide. Ela é sempre positiva. Todos os termos são positivos. Só que quando você calcula as derivadas... hoje vai ser difícil, né? Mas quando você calcula as derivadas, aí aqui nas derivadas, aqui dá positivo, aqui deu negativo, essa alterna porque o expoente é negativo, tá? Mas é por causa das derivadas, é o resultado que vai falar se vai ser hora positivo ou hora negativo, tá? Se a derivada der positiva, vai ser tudo positivo, mas se a derivada variar entre positivo e negativo, vai alternar. Beleza, Marcos? Você que estava com essa dúvida? Tá, então depende da derivada. A minha conexão vai cair por quê? Por causa do Flamengo? Professora, Oi. posso fazer uma pergunta? Quando você vai achar o F de 1, F' de 1, F2' de 1, F3' de 1, a gente realmente precisa fazer todo esse processo? Tipo assim, preciso demonstrar igual você demonstrou? Ou a gente pode... a pergunta é essa, a gente precisa demonstrar isso tudo, pode ir direto. E a outra pergunta é se
o sinal ele fica alternando assim mesmo. Tipo, não, mas se o sinal fica alternando mesmo, tipo, o primeiro é positivo, o segundo é negativo, o terceiro é positivo, o quarto é negativo. Tá, olha só. Então, é a mesma coisa que eu falei para o Marcos, né? Vai depender das derivadas, porque o outro que eu fiz na outra aula deu tudo positivo. Todos deram positivos, porque o expoente aqui era mais. Eu fiz o exponencial de x. E aí, todas as derivadas, elas davam positivas, né? Igual aqui é a função sem derivar, aqui é a primeira derivada. Então, quando você faz a primeira derivada, se for exponencial de x, aqui dá positivo, né? E o expoente é positivo também. Então, vai depender das derivadas, essa questão de alternar entre positivo e negativo. Agora, com relação ao fazer direto, vocês estão começando agora. Não façam direto, porque assim, é uma coisa bem simples, porque é só você seguir a fórmula e substituir. Então, vocês começar, porque essa derivada aqui é bem simples. Então, ela alterna, mas é por causa da função. Vai ter funções que vão dar derivadas estranhas, não tão bonitas quanto essa. Então, o meu conselho é, faça o passo a passo. Primeiro você deriva, depois você substitui o ponto que foi dado. Primeiro deriva, depois substitui o ponto. Deriva, substitui o ponto. Então, assim, vocês estão começando agora. Se eu, que sou velha de casa aí no cálculo, gosto de fazer passo a passo, então, acho melhor vocês fazerem passo a passo, tá bom? E depois substitui lá. Consegui te responder? Sim, obrigada. Beleza. É porque é muita continha. Não é difícil. Não é difícil, mas é tanta continha que você vai fazendo direto, às vezes, um detalhezinho, um sinal, de repente você erra uma bobeira. Olha só, então, vamos fazer essa daí no GeoGebra? Vamos fazer essa daí no GeoGebra para a gente ver como é que vai ficar, né? Bom, gente, vocês que gostam de jogo aí, vocês ficam aí à vontade. Igual assim, a presença está sendo contabilizada pelo DX. Então, se vocês entraram na DX, né? E mesmo assim não está funcionando direito, né? Porque vocês estão reclamando que estão com falta. Mas, enfim, faz a parte de vocês. Entra na DX, dá um print, mostra que você entrou. Dá um print na aula, mostra que você estava assistindo a aula. Vai guardando isso aí. Dá trabalho? Dá, mas qualquer coisa depois vocês têm, tá? E seguinte, eu vou continuar a aula aqui. Como a gente começou um pouquinho antes, posso até terminar um pouquinho mais cedo, mas vou continuar aqui. Quem quiser sair para assistir jogo, vocês que sabem. Não seguro ninguém, tá? Porque eu tenho que cumprir o horário direitinho, né? Posso até terminar um pouquinho mais cedo, mas a gente tem que cumprir direitinho o horário. Então, vamos lá. GeoGebra. Vou compartilhar a tela do GeoGebra aí. Peraí, só um pouquinho. Olha só, galera. Estamos aí com o GeoGebra aqui.
Estão visualizando o GeoGebra? Não, ok. Quem está? Beleza. Aí, olha só. Legal. Então, a gente sabe que uma aproximação de primeira ordem seria até aqui, né? Então, aqui seria primeira ordem. A aproximação de segunda ordem seria até aqui, ó. Segunda. E a aproximação de terceira ordem seria tudo, né? Grau 3, terceira ordem, mesma coisa. Então, o que a gente vai fazer no GeoGebra? Eu vou fazer de primeira ordem para mostrar para vocês que o grau 1 fica um pouquinho distante. Aí eu vou mostrar que o grau 2 melhora e que o 3 é melhor ainda, tá? Então, eu já fiz isso na aula passada, mas a gente vai fazendo de novo para vocês testarem, tá? Não, é o grau do polinômio. Por exemplo, equação de primeira ordem. Ela tem grau 1. Equação da reta. Tipo assim, se você for escrever uma equação de uma reta, é x mais 1. X elevado a 1. É grau 1. Se você for escrever equação de segunda ordem, por exemplo, equação de segundo grau, que é de uma parábola, o grau dela é 2, não é? E se você for... Então, é de acordo com o grau do polinômio. O polinômio, ele pode ser x... Se for um polinômio x elevado a 4. Qual que é o grau dele? 4. Então, como a gente está fazendo uma aproximação por polinômio, talvez o exercício vai me pedir uma aproximação de primeira ordem. Então, é como se eu tivesse x elevado a 1. Tem até o x elevado a 1 aqui, ó. Se for grau 2, x elevado a 2, ó. Aparece aqui. Se for grau 3, x elevado a 3, ó. Se for 4, vai aumentando. Se for quinto, vai aumentando. Você tem que sempre ter um termo para cada grau. Beleza? Mais para frente, isso vai melhorando cada vez mais, tá, gente? É questão de fazer exercício. Cálculo é praticar, para poder pegar direitinho. Então, olha só. Esse exercício aí, a gente está fazendo a aproximação dessa função aí, exponencial de menos x, né? Então, eu vou colocar agora no GeoGebra, então, se vocês quiserem mudar do quadro para o GeoGebra, eu vou fazer a simulação dessa função aí, ó. Eu vou colocar f de x é igual a função exponencial de menos x. Vou dar Enter. Aí, ele não fez o que eu queria. Tem que colocar elevado. Aí, menos x. Enter. Agora sim. Então, aqui de verdinho, a gente tem o gráfico da função exponencial de x. Tá vendo? Ó, tô usando o GeoGebra da internet. Então, vocês podem abrir o GeoGebra aí na internet. É o clássico que eu tô usando. Vi aqui nesse campo, digitei, ó. F de x é igual ao exponencial de menos x. Detalhe, que quando vocês forem digitar o Ezinho, tem que ser o E aqui da calculadora. Não pode ser o do teclado. Então, ó, sempre que vocês forem digitar, tem que digitar assim, ó. F, abre um parêntese, x é igual. Aí não pode digitar o E do teclado. Tem que vir aqui e clicar nesse, ó. Se quiser fazer o elevado, clica aqui, menos x. E dá Enter. Aí ele tem que plotar a função aí pra gente, ó. Igual plotou a função aí de verde. Ó. Tá?
Aí agora eu quero fazer a minha primeira aproximação de Taylor. Então eu vou colocar como se fosse meu polinômio de grau 1. Então eu vou chamar de F1 de x é igual. Aí, agora, quem quiser voltar lá no quadro para ver rapidinho, eu vou pegar o polinômio que eu falei que é de primeira ordem. Eu vou pegar exponencial de menos 1 menos exponencial de menos 1 vezes x menos 1. Vou pegar o polinômio de Taylor só até aqui, ó. Só o cara de primeira ordem. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Vou clicar no Ezinho da calculadora. Vou clicar aqui na potência. Vou colocar menos 1. Menos. Vou clicar no Ezinho de novo. Vou clicar aqui no Ezinho da potência. Menos 1 de novo. Vezes. Abre o parêntese. X menos 1. Eu vou dar Enter. Olha só. É a minha aproximação de Taylor de grau 1. Estou lá no GeoGebra agora. Se o grau é 1, é uma reta. Então, ó, deu a reta aqui. Aí que eu falei com vocês. A aproximação de grau 1 não é muito boa, fica muito longe, né? Então, ou seja, quanto maior o grau, melhor a aproximação de Taylor. Aí, vamos testar então o grau 2. Quiserem voltar para o quadro? Rapidinho? Olha só. No grau 2, o que eu vou fazer? Eu vou pegar até aqui, ó, esse pedaço aqui, ó, todo. E vou ver se vai melhorar a aproximação, tá? Então, eu vou pegar e vou colocar aqui F2 de x é igual. Aí tem que colocar isso aqui tudo, né? Eu vou tentar copiar essa daqui. Ctrl C. E aí eu ponho só do finalzinho. Ixi, deu tudo errado. Ctrl V. Copiei de cima aqui embaixo. Agora eu vou mudar só aqui o F1. Vou dar outro nome. Senão ele vai embolar, né? F2. E vou acrescentar mais um termo, que é para ser o termo de segunda ordem, né? Então, mais exponencial de menos 1 vezes... Ixi, não. Embaixo. X menos 1 elevado... Não. É o lado de fora do parêntese que está elevado. Então, elevado a 2. E tudo isso está dividido por 2. Então, tem que colocar um parêntese, ó. Vou colocar um parêntese aqui. Isso. Ele já dá os dois, ó. Beleza. Tudo isso está dividido por 2. Assim. Aí, ó. O polinômio de grau 2 é uma equação do segundo grau. Corresponde à parábola. Então, a aproximação dessa função de Verdin, que é a nossa exponencial, a parábola é melhor que a reta, né? Não tá bom ainda não, tá bem longe, mas é bem melhor do que a reta. Vamos fazer agora a aproximação de terceira ordem. Então, eu vou copiar essa aqui toda e vou acrescentar o termo de terceira ordem. Ctrl C, Ctrl V, e vou colocar meu termo de segunda ordem aqui. Se vocês quiserem voltar lá para o quadro, rapidinho, agora é o polinômio completo, né? Todo esse polinômio que a gente achou, eu vou colocar ele aí.
Então, tá faltando acrescentar só esse pedaço aqui do final. Eu vou acrescentar ele aí. Aí não vai ser mais, né? É menos, ó. Menos. Aí vou colocar exponencial de -1 vezes x menos 1 elevado aí, né? 3. Não tô vendo. Onde que foi isso? Não deu elevado a 3, não. Então, vou clicar aqui. 3. Lembrando que tudo isso tem que estar dividido por 6. Isso, ó. Aí agora... Ah, mas... Deu uma zebra aqui, peraí. É que eu substituí a função 2. Então, Ctrl C. Ctrl V. Eu tenho que mudar isso daqui para F3, que eu perdi a minha parábola. F3. Aí aqui, eu vou tirar esse termo, porque esse daqui é da parábola. Ó. E aí eu fiquei com a parábola, né? Ó. F1 é a reta. F2, a parábola. E essa F3 é uma outra função exponencial de roxinho aqui, mais escuro. Se a gente observar, essa exponencial, ela é a melhor, né? Ou seja, ela se aproxima mais da verde, ó. Essa roxinha se aproxima mais da verde. Quanto maior o grau do polinômio, melhor é a aproximação. Então, a gente conseguiu observar isso aí. Beleza? O Gabriel pediu para aceitar ele na aula ou no Google Sala de Aula. Porque esses entram automaticamente agora, por meio da Docton. E ele não pediu, não, também. E aí, galera, gostaram do GeoGebra? Deu para acompanhar o que eu fui fazendo? Me conta aí. Deu para acompanhar? Beleza. Então, tinha mais um exemplo lá que eu pedi para vocês fazerem, né? Eu vou colocar o polinômio de Taylor ali de novo. Se vocês quiserem dar um print nesse, vou apagar ele.
Olha só, eu vou colocar aqui então o nosso P de x. F de A. 1 fatorial. Mais F de A. Filhinha de A. Então, estamos aí com o polinômio de Taylor de grau 3. E vamos fazer aquele primeiro exercício, então, que eu deixei para vocês. Olha só. É o exercício que está aí, o número 1. A nossa função agora é f de x igual raiz de x. Então, agora já muda um pouquinho de figura, né? E o ponto A igual a 1. Então, mesmo ponto. A igual a 1. Aí, a gente vai precisar de f de A, que é a gente pegar a função e substituir o ponto A, que é 1. Raiz de 1, quanto que é? 1. Então, já está pronto aqui o f de A, o primeiro cara ali. Aqui é 3, né? Aí, olha só. Vamos calcular aqui, então, a primeira derivada no ponto A, tá? Primeira derivada no ponto A, o que a gente vai fazer? Pegar o raiz de x e derivar. Só que é mais fácil a gente derivar x elevado a meio, né? Então, a função que a gente tem ali é a mesma coisa que x elevado a meio. Primeira derivada disso vai descer o meio, vezes x elevado a menos meio, né? E isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x, né? Que a gente joga para baixo, depois volta para a raiz. Então, o f' de A, que é o f' de 1, vai substituir o x por 1, vai dar meio. Aí agora, calcular a segunda derivada no ponto A. Segunda derivada. A primeira derivada deu isso aqui, né? Então, tem que usar ela. Vou descer o meio de novo, né? Então, já tinha meio. Vou descer menos meio. E vai ficar vezes x elevado a menos meio, menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 quarto vezes x elevado a menos 3 meios. Essa é a mesma coisa que menos 1 sobre 4 raiz quadrada de x elevado a 3. Substituir o x por 1, vai ficar menos 1 sobre 4. Menos 1 quarto. Terceira derivada. Pegar esse daqui e derivar, né? Então, a gente vai descer o expoente, vai ficar menos 1 quarto
vezes menos 3 meios vezes x, menos 3 meios menos 1, menos 3 meios menos 1, vai dar menos 5 meios. Menos 5 meios. E aí, esse resultado vai ficar positivo, né? Então, eu vou ter 3 oitavos vezes x menos 5 meios. É a mesma coisa que 3 sobre 8 raiz de x elevado a 5. Substituir o x por 1, mesma coisa que 3 oitavos. E aí? Eu vou dar um tempinho para vocês conferirem aí minhas derivadas. Vê aí se está certo isso. Vê se vocês conseguiram acompanhar minhas derivadas aí. Gente, o Rômulo está perguntando aí se na segunda derivada eu não uso o resultado final da primeira. Não, eu uso esse daí porque está em potência, é mais fácil pegar ele. Ó, aqui é grau 3. A última parte aqui é o grau 3. Derivada de grau 3. Beleza?
Conferiram aí? Deu certo? Não deu? Tá, a Milena tá perguntando aí. No F', por que ele começa com x elevado a meio? Porque é a função, né? Eu só transformei. Não, porque o F' é a primeira derivada, então você não derivou ainda. Então a gente começa da função original. É porque a gente transformou raiz de x em x elevado a meio. É por isso, para fazer a primeira derivada, a gente pega a original. Fala por aqui, tá, Dani? Que é melhor. Tá. O primeiro que você fez, a gente só substitui o x pelo a, que no caso é 1. O a pelo número, né? Que no caso é 1. Aí, beleza, achou o f de 1, que é 1. Aí, quando a gente vai fazer a primeira derivada, então a gente pega a primeira... A função, pega a primeira função ali, né? Pega o raiz de x. isso. Só que Não, é porque eu já escrevi ele assim, ó, para ficar mais fácil. X elevado a meio. É que eu achava que a gente fazia a primeira derivada da resposta da função de 1, que é 1. Eu achava, entendeu? Ah, tá. Não. Por isso que eu falei, sempre vocês vão pegar aqui primeiro para poder derivar. Pega esse e deriva antes de substituir o ponto. Aí você derivou, substituiu. Aí beleza, agora nós vamos fazer a segunda. Quando a gente for fazer a segunda, a gente não pode pegar aqui não, no ponto não. A gente tem que pegar a função, tá? O resultado da primeira derivada. Qual foi o resultado da primeira derivada? Esse. Então, eu vou derivar a partir dele. Aí, eu faço a segunda derivada desse. Aí, quando eu conseguir fazer o resultado, que foi aqui, né? Depois, substituo o ponto. Quando eu for